Então tá, né, rapaziada? Maravilha, maravilha. Avante Lovers de norte a sul do país. Você carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Esse é o pós-jogo de São Paulo 1, Novo Horizontino 0. Partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2025, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, né? E hoje vamos ser curto e grosso, vamos ser rápido aqui, né? Porque, enfim, carnaval, ninguém está muito preocupado e a partir de agora só vai se falar do jogo contra o Palmeiras, não é verdade? O clássico das semifinais, já decidido, São Paulo e Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista. Pois bem, meus amigos, que partidinha ruim, né? Que joguinho ruim do São Paulo, né? Demorei um pouco para vir aqui gravar porque eu realmente quis assistir a entrevista coletiva do técnico Luiz Beldia para ver o que ele ia dizer. E o Zubeldia está ali, fala se defendendo, né? Valorizando as variações táticas, valorizando o gol de contra-ataque. É muito pouco, né? O São Paulo tem muito pouco argumento. São Paulo, quando eu digo, não é a instituição, mas o time do São Paulo tem muito pouco argumento para justificar o futebol ruim que vem praticando aí nessa disputa de campeonato paulista, né? Principalmente aí nos últimos 6, 7 jogos, aí vamos pegar esse recorte, né? Desde o clássico contra o Corinthians, para ser mais sincero, contra o São Paulo venceu com certa maestria, né? Desde então, o que a gente vê é um time sem intensidade, é um time com dificuldade de articulação de jogo, um time que sofre muito caindo, quando cai nas defesas adversárias, não consegue desempenhar o seu melhor futebol, apresenta muitos problemas. Realmente é complicado, né? Vamos começar então do começo, né? É, Durante a semana pipocaram aí informações de que o Zubeldia ia utilizar um esquema com 3 zagueiros e de fato foi o que ele fez, né? Eu só discordo aí de grande parte dos colegas jornalistas quando eles falam que foi um 3-5-2. Eu não vi o São Paulo jogando um 3-5-2, eu vi o São Paulo jogando um 3-6-1. Né? Até falo isso aqui na análise de intervalo, que por se tratar de uma partida eliminatória, uma partida decisiva, a gente voltou, né? Eu tinha falado para vocês que eu ia dar um tempo, mas decidimos fazer, né? Decidimos gravar de novo aí, né? Hoje, até por conta do tanto que tinha que se falar do jogo, mas enfim, tô divagando aqui já. Aí o São Paulo um 3-6-1, né? O Ferrarese entra na zaga para ocupar aquele lado direito, com o Arboleda centralizado e o Alan Franco na esquerda. Na lateral direita, uma surpresa, o Cédric Soares foi o escolhido para ser titular. Já era uma tendência, visto o pife futebol apresentado pelo Igor Vinícius, né? Inclusive no último vídeo aqui que eu gravei para vocês aqui, que é a derrota para Ponte Preta, eu faço duras críticas ao Igor Vinícius, com uma certa razão, enfim, ele perde a vaga no time titular. E aí o Enzo Dias, né? De fato, um bom valor, um relativo bom valor aí nesse time do São Paulo, sendo mantido na titularidade da lateral esquerda, mesmo com o Wendel tendo estreado, né? No meio campo começa o primeiro problema, né? Que a gente pode destacar aqui logo de cara. Com o Pablo Maia contundido, o Zubeldia recuou o Alisson para fazer essa função de primeiro volante, e quem, de certa forma, substituiu o Alisson na segunda volância foi o Marcos Antônio. Foi o pior em campo. Tá? Eu já antecipo aqui para falar. Um jogador que não se encontrou, teve um desempenho muito abaixo da crítica, né? Foi um desempenho pavoroso do Marcos Antônio, que não conseguia fazer essa transição de jogo que o Alisson faz com perfeição, né? De pegar essa bola da defesa e achar os espaços para a articulação do São Paulo. Marcos Antônio não conseguiu, foi engolido pela marcação do Novo Horizontino, né? A gente já volta nele, né? E aí, claro, você teve Oscar e Lucas. Eu até achei que ia ser um 3-4-3, com os dois jogando abertos pela ponta. Não foi o que aconteceu, jogaram um pouco mais centralizados, para dar justamente essa liberdade para os alas, né? Tanto o Cedric quanto o Enzo
não tiveram muita responsabilidade defensiva, pelo menos no início do jogo, e o que se viu foi um Oscar e um Lucas atuando muito ali na intermediária para pegar essa bola que vinha do meio campo, né? E o Caleri isolado lá na frente. Pois bem, isso posto, né, essa escalação posta, deu para ver de imediato que não funcionaria. O São Paulo começa a partida atuando, principalmente insistindo nas jogadas pelas pontas, com os alas, né, com o Oscar e o Lucas basicamente ali fazendo um corta-luz ou chegando na área para ajudar ali na decisão, na definição da jogada. Então não funcionou isso muito de cara, porque do outro lado teve um Novo Horizontino que jogou com 3 zagueiros, chegou a fazer uma linha defensiva de 9, não 9 enfileirados, né, mas assim, 2 barreiras, né, uma de 5 e uma de 4, apostando no contra-ataque. Foi assim, por exemplo, que eles eliminaram o São Paulo no ano passado, né, era esperado, né, acho que o time de São Paulo já esperaria, mas a surpresa é que o time de São Paulo meio que aceitou a condição imposta do jogo pelo Novo Horizontino. Foi um São Paulo que não conseguiu articular. Como eu disse, no começo, insistindo nessas jogadas pelas alas para o cruzamento para a área com a zaga alta, não funcionou. Passados 15 minutos, o São Paulo passou a insistir na jogada pelo meio, só que, como eu também já ressaltei aqui no vídeo de intervalo, é um Marcos Antônio que estava displicente no jogo, sumido no jogo, apagado completamente no jogo. Também não foi um dos melhores dias do Oscar, o Oscar sem muita intensidade, sem dar a dinâmica que o jogo precisa, né? E o Lucas completamente marcado. Inclusive houve o famoso rodízio de falta no Lucas, né? E o que se viu ali nos 35 primeiros minutos de jogo foi um show de horror, né? Foi um São Paulo que não conseguia. A velha mania, aliás, que os adversários usam contra o São Paulo, dá a posse de bola para o São Paulo e fecham a intermediária e o São Paulo não consegue articular, o São Paulo não tem a dinâmica, o São Paulo não consegue ter exercer o seu jogo coletivo. É muito bola no pé das estrelas do time, para ver se eles conseguem cavar o espaço, para ver se eles conseguem fazer uma articulação, e você vai ver que no segundo tempo, na única brecha que o Novo Horizontino deu, isso deu resultado, e é o que está dando resultado no São Paulo do Zubeldia já faz aí uns longos aí, 3 meses, eu diria, né? Antes da chegada do Oscar ainda. No ano passado já era assim, você trocando aí o Oscar pelo Luciano ou pelo Ferreirinha, tanto faz, né? Primeiro chute de São Paulo a gol vem só aos 31, numa rara jogada de profundidade em que o Caleri sai da área, atrai um pouco a marcação, recebe a bola e com o espaço ele acha o Oscar dentro da área, o Oscar finaliza por cima, totalmente sem ângulo também, mas foi o primeiro chute a gol do São Paulo no jogo. Nesse momento, o Novo Horizontino, que colecionava faltas, já tinha, como eu disse aqui, estava fazendo rodízio de falta em cima do Lucas, falta em cima do Caleri. O Horizontino já tinha finalizado 4 vezes. Claro, nenhuma com perigo, mas a proposta de jogo do Novo Horizontino estava muito clara e o São Paulo aceitou. Foi o gol ali, a chance de gol, perdão, melhor dizendo, dá esse alento, né, talvez para o Zubeldia, que resolve inverter a posição dos meio-campistas, né? O Marcos Antônio, apagado, sumido, sem conseguir jogar, volta para fazer a função de Pablo Maia, ser o primeiro volante, e ele passa a liberar mais o Alisson para o jogo, né? Inclusive a jogada aí do chute do Oscar começa com uma bola recuperada pelo Alisson e a articulação do Alisson, né? O que a gente vem a calhar, porque a gente sempre fala que o jogador mais importante do São Paulo é o Alisson, né? O Alisson, ele é o motor do meio campo, ele é o cara que consegue pegar essa bola da defesa, e a zaga do São Paulo, ela articula além da conta, essa que é a verdade, né? Chegou em determinados momentos do jogo ali, você só tinha os zagueiros tentando distribuir a bola, né? Até porque eram os únicos que estavam livres, sem marcação, né? E quando o Alisson, de fato, deixa de exercer apenas as suas funções defensivas para fazer o que ele sabe, que é aparecer na frente, né? Distribuir o jogo, ser o motorzinho,
ele protagoniza a segunda grande chance do São Paulo na partida, os 38, 7 minutos depois, como eu disse. O Cedric faz um cruzamento, um bom cruzamento, né? O Alisson domina, passa pela marcação e cara a cara com o goleiro ele tenta uma decisão errada. Em vez de finalizar, ele tenta o passe, né, para o meio da área para o Caleri e a zaga acaba afastando. Foi só isso. Né? Foi um primeiro tempo onde, por mais que você possa argumentar que há um nervosismo por ser uma decisão, por ser um mata-mata de Campeonato Paulista, é muito pouco. Né? É muito pouco diante do poderio do São Paulo frente ao seu adversário. Vende a fragilidade do Novo Horizontino, que tudo bem, a zaga fez uma excelente partida, tem uma excelente defesa, só que pelo menos o jogo no meio-campo São Paulo poderia ter ganho, poderia ganhar o espaço. Né? Tem qualidade técnica para isso. E no segundo tempo, dava a impressão que esse cenário ia se manter. Né? O São Paulo, em vez de, sei lá, fazer alguma alteração, ou vir com mais afinco, vir com mais intensidade, o São Paulo continuou fazendo o seu velho jogo de intermediária, não conseguia ir pelo meio. O Eduardo Batista, o técnico do Novo Horizontino, ganhou de cara a inversão dos meias e passou a marcar bem o Alisson dessa linha de 9, né? O Novo Horizontino sem a bola lá com 9, uma linha de 9 defensiva, e passou a pôr 2 em cima do Alisson, 2 em cima do Lucas, ocupar os lados, então dava a impressão que o cenário ia ser mantido até que aos 17, numa jogada de oportunismo do Caleri, mas de genialidade dos dois astros do time, que de fato de quem se espera esse tipo de jogada, né? O Oscar pega uma bola no meio campo, dá um lançamento preciosíssimo para o Lucas, né? E o Lucas, na única vez, talvez, durante o jogo inteiro, em que ele conseguiu se desvincular da marcação. Ele ganha na corrida da marcação, o Novo Horizontino, que foi pego em contrapé, porque o Novo Horizontino estava no ataque, o Enzo Dias rouba a bola, inclusive há uma reclamação aí, uma polêmica de uma suposta falta em cima do jogador do Novo Horizontino, do Enzo Dias, que a arbitragem não dá. Aliás, eu nem vou perder meu tempo aqui falando da Edna, que é disparada a pior árbitra do Brasil, mais uma vez horrorosa, permitindo um certo antijogo do Novo Horizontino. Grande parte, o Novo Horizontino jogou com o regulamento debaixo do braço, com a regra debaixo do braço, mas quando ele foi claramente no antijogo, talvez ela poderia ter coibido isso com amarelos, enfim, não vou entrar nessa seara, tá? Só um parênteses rápido aqui. Teve essa reclamação da falta, enfim. Só que o Lucas ganha na corrida, na marcação, e o Lucas, o jogador mais decisivo do São Paulo, é o melhor jogador do São Paulo. Ele acha o Caleri livre na área, com o goleiro batido, porque o goleiro saiu para tentar fazer uma bafa, ficou pelo meio do caminho. O Caleri só não entrou como diz a música, não entrou com bola e tudo, porque teve humildade. Né? 1-0 São Paulo. Com a vantagem do placar, o Zubeldia passou, enfim, a ter o domínio do jogo nas mãos. E aí entra numa morosidade, num jogo insosso, aí, longos, aí, 15 minutos, de um São Paulo que desistiu, já que estava tão difícil assim atacar, voltou mais ainda para a defesa, né, recuou um pouco os meias, recuou os laterais, em alguns momentos sem a bola, jogando com 6, né, com uma linha de 4, uma linha de 2 ali, marcando. E o Novo Horizontino que foi pro Bumba Meu Boi, foi pro tudo ou nada, só que quando você entra com uma proposta de jogo recuo, né, de recuar, é muito difícil você mudar isso durante a partida, né? Você não consegue, né? Isso é uma máxima que vários treinadores falam. E foi o que a gente viu, né? Viu um Novo Horizontino que e parece que deu uma invertida de cenário, né? O Novo Horizontino que mantinha a posse de bola e não conseguia atacar o São Paulo bem postado na defesa, com uma boa atuação, principalmente do Alan Franco, que jogador, né? Um jogador com uma fase espetacular desde o ano passado, é o melhor zagueiro do São Paulo desde o ano passado. E aí o jogo fica nessa pasmaceira até que o São Paulo resolve aproveitar os espaços que o Novo Horizontino estava dando, que talvez ele estava esperando desde o primeiro tempo, e começa a atacar. E cria novas e boas oportunidades.
há alterações de jogadores que, claro, querem mostrar serviço, como o André Silva, como o próprio Ferreirinha, e dos pés deles ali, em maior ou menor escala, saem algumas jogadas da reta final do jogo, inclusive um pênalti que foi dado pela Edna, né? Depois ela volta atrás com a marcação do VAR, o jogador do Novo Horizontino acaba expulso, né? Um ataque do Ferreirinha que sai riscando pela esquerda, dribla dois e chuta para fora, uma cobrança de falta que pega o travessão, enfim, o São Paulo basicamente coroando a sua classificação, jogando no ataque, jogando em cima do Novo Horizontino e pior. E o melhor, né? Pior não, desculpa. Melhor sendo mais decisivo, criando chances claras de gols, né? Como deveria ter sido a partida inteira. 1-0. É claro que o gol, ele, pela plasticidade, né, da jogada, né, quem for ver aí os melhores momentos, está aqui no canal, você pode procurar aqui e ver. Talvez vá até estranhar essa minha análise, né? Porque é o que se espera de Oscar, é o que se espera de Lucas, é o que se espera de Caleri. É o que o torcedor do São Paulo espera ver. Uma jogada envolvendo os principais nomes da frente. Coletiva, trabalhada, pensada, treinada. Só que a gente sabe, no fundo, que não é nada disso. Não é algo que o São Paulo treina. Pelo menos, claro, eu não vejo os treinos, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer durante grande parte desse Campeonato Paulista, você vê que isso é um estalo de generalidade, é um estalo da boa qualidade individual do time, é um estalo de jogadores como o Oscar, que são capazes de enxergar o jogo e ver, e organizar, e pensar, e distribuir a bola, e do Lucas, que tem por característica isso mesmo, ir para cima, furar a linha, furar bloqueios, e o Caleri é oportunista centroavante. Então, antes de mais nada, é importante a gente deixar isso claro. O São Paulo não tem jogo coletivo. Tá? É a principal deficiência do Zubeldia nesta temporada. É o principal motivo pelo qual nós, jornalistas, setoristas do São Paulo, estamos tendo cada vez mais dificuldades de ter argumentos para defender o trabalho do argentino. Não que seja a nossa função defender o Zubeldia, não é isso. Mas até o ano passado, ele tinha desculpa. Existiam desculpas. Desculpas é um termo feio. Mas existiam argumentos, existiam dados e fatos que faziam com que nós, ou grande parte de nós, jornalistas, que cobrimos o São Paulo, ou jornalistas que torcem para o São Paulo, enfim, nós temos o poder aqui do microfone, um poder entre aspas, é claro, não estou querendo me comparar a nenhum superstar aí do jornalismo esportivo, não é isso, a gente sabe do nosso tamanho, sabe das nossas limitações, mas o grande parte, existiam sim argumentos, uma narrativa para justificar qualquer defesa que fosse do trabalho do Zubeldia. Esse ano isso se esvaiu. Não podemos simplesmente chegar aqui e falar assim, o São Paulo teve um desmanche em que ele perdeu 25 jogadores, né, e o técnico não tem elementos para mudar a partida, se nem o time titular está conseguindo jogar. Seja ele no quadrado mágico, que se mostrou de fato a bomba prevista, né? Nunca, quando você pegar um time e ver a expressão quadrado mágico, quarteto fantástico, que são elementos que nós da imprensa utilizamos para vender, o jornalismo é um negócio, a gente tem que vender, a gente vende emoções, a gente vende ilusões, porque não, mas nunca quase sempre isso se mostrou correto no futebol propriamente dito. A Copa de 2006 está aí, porque você precisa de jogadores que voltem para recompor, você precisa marcar, ainda mais no futebol de hoje em dia, de dinamismo, de intensidade. E o que a gente vê é um São Paulo sem dinamismo, é um São Paulo sem intensidade. O 3 zagueiros está aí, foi escalado, muita gente queria, muita gente aprovou, talvez iludido pelo empate contra o Palmeiras na fase de classificação, talvez iludido pela vitória contra o São Bernardo, quando de fato nem foi um 3-5-2 assim, e repito, hoje também não foi, né? Hoje foi um 3-6-1, mas enfim, os 3 zagueiros. Mas as escolhas do treinador me preocupam. A visão que ele tem do jogo, do time, do coletivo do São Paulo me preocupa. Ele insistiu com o quadrado mágico.
expondo a defesa. Muitas vezes em jogos contra adversários frágeis, e hoje, com um adversário que já tinha uma proposição de jogo defensiva, não estou falando que os 3 zagueiros recuam, retrancam o time, não é isso. Mas o São Paulo perdeu mobilidade, São Paulo perdeu dinamismo. Não que já tivesse, muito longe disso. A gente viu partidas contra a Ponte Preta, contra o Velo Clube, contra o Bragantino, contra a Inter de Limeira, em que contra o Santos, basicamente, como eu disse no começo do vídeo, todos os jogos desde a vitória contra o Corinthians. Mas a diferença básica é que dessa vez ele teve uma semana para treinar. Ele teve uma semana para treinar e ele vai na coletiva de imprensa depois dessa magra vitória e fala de novo em experimentações. E fala de novo que o time está ainda criando o jeito. São Paulo jogou mais de 14 partidas no ano. Hoje acho que é a 15ª, se eu não me engano, de cabeça, né? 12 da fase de classificação do Paulista, os 2 amistosos e é o 15º jogo do São Paulo no ano já. Tá, ok, culpa do calendário, um calendário horroroso, ok. Mas é o calendário que tem aí, é o que está posto aí. E o treinador não pode ainda dizer, mirar num futuro que pode ser apocalíptico para ele. Acho que ele não entendeu o recado de que a corda está no pescoço dele. Acho que ficou muito claro isso. E está cada vez mais difícil ele ganhar qualquer tipo de. Ele manter, não é ganhar, né? Ele manter qualquer tipo de simpatia que seja pelo trabalho dele. O que a gente viu hoje foi tenebroso. É o São Paulo sem coletividade, é o São Paulo sem intensidade, é o São Paulo que não conseguiu fazer uma transição de jogo. A transição de jogo do São Paulo depende do Alan Franco, que é zagueiro, pô. Então, é de se pensar, o que vai ser para o futuro. Esse time não está apresentando evolução. E, repito, a desculpa de maratona, ela cai por água a partir do momento que você tem uma semana para treinar. Sem folga. Você treinou todos os dias. São Paulo treinou todos os dias desde o jogo contra o São Bernardo. São Paulo não teve folgas. E a pobreza de ideias, o cemitério de tentativas que se mostrou, evidenciam que o treinador talvez não sabe o que fazer com o time que ele tem na mão. Vou continuar apostando na individualidade, continuar tentando os lampejos de Oscar e Lucas e o oportunismo do Caleri. Preocupa, é preocupante, de fato. Eu não sei até onde São Paulo pode chegar nesse Campeonato Paulista, estou sendo bem sincero. No duelo contra o Palmeiras, ele vai ter do outro lado um treinador tão teimoso quanto ele, que é o Abel Ferreira, que existe todo um doping emocional, por ser uma partida contra o São Paulo, que os caras odeiam, por ser uma partida que talvez extrai reforços milionários que eles andaram contratando. Existem todos esses quesitos. Mas existe um Abel Ferreira que, contra o São Paulo, é pragmático, e que talvez o Zubeldia tenha o salvo-conduto, o álibi, vamos dizer assim, de ter a permissão de jogar retrancado. Mas o que o torcedor, talvez, do São Paulo queira saber vai ser isso até quando? Até quando o São Paulo vai pegar Novo Horizontino, os Velos Clubes da vida, como mandante e ter uma pobreza de ideias, não ter uma capacidade de articulação de jogo? Tendo nomes como Oscar, tendo nomes como Lucas. É pouco, é muito pouco depender do lampejo individual de um astro. É muito pouco, é muito pouco. Um time com o elenco, mesmo desfalcado, mesmo desmanchado do ano passado, mas com bons elementos, sejam eles da base, sejam eles que já estão disponíveis no plantel. E o treinador parece que não entende. Repito, não sei até onde o São Paulo vai no Campeonato Paulista. Acho que tem chances de passar do Palmeiras, só como vai ser numa final em 2 jogos. Vamos ver do que é capaz. Curte, se inscreve, compartilha. Vou pedir encarecidamente, tá? Ative o sininho para você receber as notificações. Veja aqui abaixo, aqui, nos 3 pontinhos, qualquer ferramenta aí que o YouTube está liberando. Às vezes ele libera, às vezes ele bloqueia, para ajudar a gente no engajamento aí, né?
É muito importante isso para que a gente seja mais propagado, divulgado nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto o YouTube. Compartilhe com toda a sua coletividade São Paulina, é muito importante. E se você quiser, se você puder, vou pedir com carinho que você pense na possibilidade de virar membro. Só R$ 7,99 por mês, a gente considera pouco, claro que só você sabe da sua condição, né, de vida, mas se caber dentro do seu bolso e você estiver disposto a ajudar o jornalismo independente, vem aqui, ajude a gente. Né? Vou pedir também, se você quiser, faça o Pix. O QR Code está aqui do lado, aponta com o aplicativo do seu banco, você doa qualquer quantia, vamos agradecer desde mais. A gente volta a qualquer momento com mais informações. É isso. Infelizmente, foi mais uma noite deplorável do São Paulo nesse Campeonato Paulista. Beijo do gordo, tchau.